18. Martial Arts System. Capítulo 69. Minha Vingança. Parte 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Ishiro passou pelos portões e entrou nas dependências da escola. Ruídos altos de murmúrios vinham dos alunos ao redor dele. Mas ele os ignorou e continuou caminhando em um ritmo tranquilo. Os alunos na frente dele saíram do caminho e o deixaram caminhar pacificamente em direção ao prédio da escola. Ele entrou no prédio da escola logo depois e viu os armários para sapatos. No dia seguinte, Amanda partiu seu coração. Este lugar. Foi em frente aos armários de sapatos que ele ouviu pela primeira vez sobre o vídeo que estava sendo espalhado por toda a escola. E o desespero que ele sentiu naquele momento. A tristeza. Era insuportável. Ele viu alguns alunos parados rigidamente em frente aos armários de sapatos, olhando para ele com admiração. Com licença, onde posso encontrar Damien Sharperge? Ishiro perguntou educadamente. As jovens em volta dos armários de sapatos ficaram atônitas enquanto o tom rosa tingia suas bochechas. Ah! No terceiro andar. Classe 3A. Um dos garotos disse com leve excitação. O jovem na frente dele é seu ídolo. Obrigado. Ishiro disse agradecido e começou a caminhar em direção às escadas. A multidão nos portões da escola começou a caminhar lentamente em direção ao prédio da escola, enquanto se perguntava por que ele tinha vindo ali. Um deles decidiu perguntar ao jovem que respondeu a pergunta de Ishiro. O que ele perguntou? O jovem saiu do seu estupor e disse com entusiasmo. Ele queria saber onde Damien Sharperge está. Muitos estudantes ficaram surpresos, se perguntando por que ele estava procurando pelo chamado rei da escola. Mas seus antigos colegas ficaram ainda mais pálidos. Agora eles sabem. Ishiro veio para se vingar. Ishiro continuou subindo as escadas e já havia chegado ao segundo andar. Com passos lentos, mas firmes, ele começou a subir em direção ao terceiro andar. Etapa Ishiro deu seu primeiro passo no terceiro andar. Ele olhou ao redor e viu alguns alunos curiosos espiando de suas salas de aula. Mas ninguém espiou da classe 3A. Ishiro começou a caminhar com passos lentos em direção à sala de aula 3A. Pouco depois, ele chegou em frente à porta que dava para a sala de aula. Os alunos do 3B, 3C e 3D olhavam fascinados. Eles eram da mesma série que ele e, claro, ouviram sobre o incidente de bullying que aconteceu há um ano. A maioria deles sabia, mas ninguém fez nada. Ah! Com licença. Ishiro ouviu um som tímido vindo do seu lado direito. Ele virou a cabeça lentamente e viu uma mulher baixa, na faixa dos 30 anos, parada com o corpo trêmulo. Sim. Ele perguntou. O que você está fazendo na frente da minha sala de aula? Ela perguntou enquanto sua voz tremia. Ishiro olhou para o professor trêmulo. Fique para trás, sensei. Não vai demorar muito. Ele virou a cabeça novamente em direção à porta e colocou a mão na maçaneta. A professora continuou tremendo com o rosto pálido. Ela ouviu do diretor. Que Ishiro está aqui pela vingança que pode traumatizar sua classe. Ela queria impedir Ishiro de fazer qualquer tolice, é o trabalho dela como professora. Mas ver o rosto determinado de Ishiro, cheio de intenção de se vingar. Ela não teve coragem de impedi-lo. Barulho. Ishiro abriu a porta. Ele viu uma sala de aula que estava quase cheia de alunos, mas alguns alunos ainda estavam desaparecidos. A sala de aula estava mortalmente silenciosa. Ninguém falou uma palavra. Alguns deles olharam para a porta e viram a figura de Ishiro. Amanda imediatamente começou a respirar pesadamente. Suas bochechas ficaram rosadas. Damien parecia pálido, mas tentou manter o rosto neutro. Mas seu corpo trêmulo falhou. Etapa apenas os passos de Ishiro eram ouvidos na sala de aula. Ishiro caminhou em frente à sala de aula. Há quanto tempo? Colegas de classe. Ishiro disse com um tom frio. Gole. O som de engolir podia ser ouvido na sala de aula. E por que você está aqui, Ishiro? Ishiro olhou para a jovem garota de cabelos pretos que chegavam até os ombros. Ela também usava óculos que lhe davam uma aparência inteligente. Ela era a presidente da turma desta turma. Ela também foi presidente da turma durante o segundo ano. Ishiro zombou enquanto olhava para o presidente da classe, que é o exemplo perfeito de um hipócrita.
Ela continuou dizendo a todos que o bullying é errado, etc. Mas quando ele foi intimidado, ela não fez nada porque foi Damien quem o intimidou. E ela tinha uma queda por ele. Ele olhou ao redor da sala de aula. Ele viu a garota loira que filmou o vídeo. O nome dela é Sofia. Ele também viu Damien em seu grupo de amigos. Ele também viu seu primeiro amor, Amanda. O olhar dele permaneceu nela por um pouco mais de tempo. Ichiro também viu seu rosto começar a corar cada vez mais sob o olhar intenso de Ichiro. Ele levantou uma sobrancelha, mas ignorou a cena estranha. Não tenho o dia todo. Ainda tenho 15 minutos antes da minha aula começar. É por isso que não vou perder tempo. Ichiro disse e começou a caminhar em direção a Damien. Cada passo aumenta seu poderoso impulso. Pare com isso. Intimidar os fracos não é certo, gritou o presidente da classe com raiva. Cale a boca, sua vadia hipócrita. Ichiro gritou e deu um tapa na presidente da classe. A presidente da classe caiu pesadamente no chão enquanto seus óculos quebravam e alguns dentes voavam para fora de sua boca. GGHGHGHG. Ela continuou rolando no chão em agonia, mas Ichiro a ignorou e continuou caminhando em direção a Damien. Espere, Ichiro, podemos conversar sobre isso. Damien rugiu e começou a andar para trás, para longe de Ichiro. Suas costas colidiram com a parede e sua rota de fuga desapareceu. Implore por misericórdia, então eu poderei, disse Ichiro friamente. Damien cerrou os dentes de raiva. Como ele ousa me humilhar? Ajudem-me. Ele não pode derrotar a todos nós. Damien rugiu em direção aos seus colegas de classe. Os alunos estremeceram. Mas apenas os amigos de Damien e a garota loira se levantaram e cercaram a figura de Ichiro. 7 vezes. 1. Damien olhou feio para Amanda, que não moveu um músculo. Continue esperando, vadia, vou fazer de você minha vagabunda esta noite. Ele rugiu em sua mente. Ichiro olhou para as pessoas ao seu redor com o mesmo olhar frio. Mate-o. Damien rugiu. Seus amigos imediatamente atacaram a figura de Ichiro. Ichiro bufou. Ichiro viu um punho se aproximando de seu rosto. Ele facilmente desviou o punho com um simples tapa. Ele agarrou o braço dele e o quebrou ao meio. Rachadura Ag. O jovem que teve o braço quebrado gritava de agonia. Restam apenas 6. Os amigos de Damien estremeceram enquanto o medo tomava conta de seus rostos. Ichiro caminhou em direção a um deles. O rosto do garoto ficou pálido. Ele deu um soco desleixado em direção a Ichiro. Ichiro deu um tapa no punho, desviando-o com facilidade. Ele agarrou o garoto pela garganta e o jogou no chão. Rachadura. O garoto desmaiou instantaneamente e começou a espumar pela boca. O pescoço dele deve estar quebrado. Ele não vai morrer. Mas o mês que vem será doloroso para ele. Restam 5. Por fim, o resto dos amigos de Damien não tiveram coragem de atacar Ichiro. Faça alguma coisa. Damien continuou rugindo com o rosto vermelho. Mas seus amigos continuaram recuando cada vez mais. Ichiro não queria perder mais tempo. Ele desapareceu do seu lugar. E sob os olhares atônitos dos outros, ele chegou na frente de 2 amigos de Damien. Ele agarrou as cabeças deles e as esmagou uma contra a outra. O que os deixou inconscientes. Restam apenas 3. Kia. Sofia não aguentou mais e gritou de terror. Ela caiu de joelhos e começou a soluçar por causa do medo que estava sentindo. Ichiro a ignorou por enquanto e atacou um jovem de cabelos azuis. Ele chutou em sua direção, mas o jovem de cabelos azuis conseguiu bloquear o chute com um bloqueio bem sincronizado. O jovem de cabelos azuis não era tão inútil quanto os outros. Ichiro pareceu um pouco surpreso. O jovem de cabelos azuis sorriu e estava prestes a atacar. Mas então Ichiro contornou. Ele chegou atrás do jovem de cabelos azuis. Ichiro recolheu o punho e deu um soco nas costas do jovem de cabelos azuis. O que instantaneamente o fez voar direto para a parede e para um outro lado da parede, aterrissando na sala de aula da classe 3B. O jovem de cabelos azuis permaneceu consciente por mais alguns momentos até que sua visão ficou turva. Ele foi nocauteado sob os olhares atentos dos alunos da classe 3B. 2 restantes. Ichiro se aproximou da garota loira. Pepe, por favor. Não. Ela gritou de terror, mas Ichiro ignorou e deu um soco direto no rosto dele. Ela desmaiou instantaneamente. Seu nariz quebrou e metade dos dentes dele voaram para fora de sua boca. Ela parecia genuinamente lamentável agora.
Somente Damien permaneceu. Ele virou o rosto para a figura trêmula de Damien. Arg! Damien gritou com raiva. Ele levou seu físico de soldado marcial inferior ao limite e atacou Ishiro. Sibilo, o ataque de Damien foi realmente poderoso em certo sentido. Seu punho se aproximou da figura de Ishiro com uma velocidade assustadora. Irônico, com um olhar vago, Ishiro facilmente desviou o punho. Damien arregalou os olhos, mas a próxima coisa que viu foi o punho poderoso de Ishiro atingindo seu rosto. Aço esmagado, Damien foi arremessado através da parede. Ele ainda estava voando quando chegou à classe 3B, mas continuou voando e bateu em outra parede. E ele atravessou aquela parede também. Até que ele finalmente pousou dolorosamente na sala de aula 3C. Sua boca estava cheia de sangue, seu nariz estava quebrado. Seu rosto tem uma marca de punho gigante. Seu belo visual não existe mais. O visual de Damien era muito desgrenhado e patético. Então ele ouviu passos atrás dele. Ele virou a cabeça em direção ao som e viu Ishiro caminhando com um olhar frio. Seu rosto começou a tremer, muitos dentes estavam faltando em sua boca, mas ele ainda tentou falar. Meu se. Misericórdia. Comece a engatinhar, então eu posso. Ishiro disse friamente e olhou para a visão patética na frente dele. Ishiro cruzou os braços e esperou. Damien sentiu imensa humilhação e raiva. Mas ele estava prestes a começar a engatinhar. Mas então uma voz foi ouvida na entrada da sala de aula. Damien olhou com esperança para a voz. Ishiro. Já chega. Ishiro virou a cabeça e viu o diretor da escola chegando com outros professores. Você já se vingou. Já chega. O diretor disse com um tom autoritário. Ishiro levantou uma sobrancelha. Chega, você diz? Ainda não. Escute-me, rapaz. Não vou permitir bullying na minha escola. Nunca. O diretor rosnou. Ei! Mas então Ishiro começou a rir até que finalmente estava rindo como um louco. Ele agarrou Damien pelos cabelos. O rosto de Ishiro se transformou em raiva. Ishiro, o que você está planejando fazer? O diretor perguntou em pânico. Isto. Ishiro gritou e jogou Damien direto na direção da janela. Colidir na. Damien caiu no chão. Ele ainda estava vivo, mas a maioria dos seus ossos está quebrada. Suas pernas estão quebradas, ossos saltando para fora de sua carne. Ishiro. O que você fez? O diretor gritou com raiva. Ishiro zombou. Ele desapareceu de sua posição e apareceu na frente do diretor. Batido, ele deu um soco direto no rosto do diretor, que foi jogado contra a parede mais próxima. O corpo do diretor caiu no chão da sala de aula 3B. Todos os alunos e professores olhavam para a cena com rostos pálidos. Ishiro caminhou em direção ao diretor. Ele se agachou e viu seu rosto ensanguentado. Eu sei que você sabia sobre o bullying. Você tem sorte que eu não vou contar nada sobre isso ao meu conselheiro do clube. Ishiro disse com um tom frio. O diretor arregalou os olhos em choque. Tentou pensar em uma mentira, mas sua boca não emitiu nenhum som. Ishiro zombou e saiu da sala de aula. Ele desceu rapidamente as escadas e passou pelo armário de sapatos. Ele caminhou em direção ao corpo de Damien, que estava chorando em agonia. Você deveria ter engatinhado, disse Ishiro e bateu a perna em direção à medula espinhal de Damien. Rachadura ave. Damien gritou em agonia. Sua medula espinhal estava completamente quebrada. Agora ele está aleijado. Ishiro começou a caminhar em direção aos portões da escola, mas então um alto som feminino interrompeu. Espere, Ishiro. Ele virou a cabeça e viu uma linda jovem de cabelos negros se aproximando dele. Amanda. Ishiro murmurou com muitas emoções passando por ele. Amanda caminhou na frente dele. Ela sorriu docemente e disse, você ficou tão bonito e forte. Ishiro levantou uma sobrancelha, surpreso. Então Amanda se mexeu com um leve nervosismo e, com um tom tímido, perguntou, você quer ser meu namorado? Ishiro pareceu chocado. E ele? Ele apontou para Damien, que estava chorando de agonia, especialmente depois de ouvir as palavras de Amanda. Ele não é meu namorado, ele não passa de um vagabundo ciumento, e eu me arrependo muito de ter saído com ele. E me arrependo muito de ter intimidado você. Amanda disse a última parte em um tom triste. Ishiro pode ver claramente que ela se arrependeu muito. A razão pela qual ele não a odiava tanto era porque ele sabia que Amanda não é uma pessoa má. Damien a fez fazer algumas coisas questionáveis.
Mas isso ainda não muda o fato de que ela partiu o coração dele, que ainda não está curado. Desculpe, Amanda, mas não aceitarei sua confissão, disse Shiro e começou a caminhar em direção aos portões da escola novamente. Amanda pareceu chocada. Por quê? Eu posso mudar. Sinto muito pelo bullying. Sinto mesmo. Shiro parou e disse. Eu sei que você não é tão ruim quanto eles. Mas meus sentimentos desapareceram há muito tempo. Ele mentiu. Ele ainda sente sentimentos fortes por ela, mas ele quer deixar seu antigo amor de lado. Eu não vou desistir. Eu nunca vou desistir. Amanda gritou, mas Shiro já tinha saído dos portões da escola e começado a andar em direção à sua escola. Sistema, quanto tempo é? 8h23 da manhã. Foda-se seu anfitrião. Tenho que correr. Shiro começou a correr em direção à escola. Porque faltavam apenas 7 minutos para a aula começar. Sublinhado notas do autor, 2.332 palavras. Nada mal, Martial Arts System. Capítulo 70. Minha Vingança. Parte 3. Os sinos continuavam tocando na escola, anunciando que o dia escolar havia começado. Shiro correu pelos corredores da escola e chegou à sua sala de aula. Ele rapidamente abriu a porta com uma batida que atraiu a atenção de todos. Com passos rápidos, Shiro entrou na sala de aula. Ele caminhou em direção ao seu assento e sentou-se sob os olhares atônitos dos alunos e do professor. E durante isso, Shiro manteve uma cara de pôquer perfeita. Por que eles estão olhando para mim? Nunca vi um aluno antes. Shiro zombou dentro de sua mente. A professora tossiu para chamar a atenção de todos. Jovem, onde você estava? Você está atrasado. O professor disse com uma cara levemente brava, mas ele não estava bravo de verdade. Em vez disso, emocionado porque ele está ensinando um futuro rei marcial ou além. Já que o nível de talento de Slish é considerado um talento de nível monarca. Mesmo que Shiro tenha perdido para ele, Slish seja mais novo. Shiro ainda tinha pelo menos talento de nível rei. É por isso que o professor fica muito ansioso, porque ensinar um rei marcial é a maior honra. Desculpe, sensei. Shiro se levantou e fez uma profunda reverência. Sim. O professor disse com uma leve gagueira. Ele pensou que Shiro poderia dar alguma desculpa, como a maioria dos alunos faria. De fato, o filho de ouro de Ryu, desculpando-se quando necessário. Excelente rapaz. O professor pensou com aprovação. Shiro sentou-se na cadeira e continuou concentrado na lição. Durante a aula, ele pôde sentir vários olhares sobre ele, mas um olhar especialmente forte veio da jovem garota ao lado dele. Ele olhou com o canto dos olhos para a direita. Ele viu uma jovem de aparência inocente olhando para ele com um olhar intenso. O nome dela é Suzuki Aina, se bem me lembro. Shiro pensou. Ele se inclinou em direção a ela e sussurrou. O que foi? Eek! Aina gritou de surpresa, o que atraiu a atenção de todos. Ela baixou a cabeça envergonhada. Shiro sorriu ironicamente enquanto coçava a nuca. Shiro começou a se concentrar novamente na lição, mas dessa vez ignorou os olhares. Depois de uma longa aula, o sinal da escola tocou novamente. Finalmente, disse Shiro, ele virou a cabeça em direção ao jovem sentado atrás dele. Era seu amigo Mark Aleison. Mark tinha cabelos e olhos castanhos comuns, além de um rosto mais atraente do que o de um homem comum, mas seu corpo não parecia muito atlético. Ei, Mark, disse Shiro. Mark olhou para ele com um olhar surpreso. O que foi? Shiro levantou uma sobrancelha. Nada. Ele gaguejou enquanto sentia o olhar de todos pousar nele. Shiro deu de ombros e disse, joguei Nightzen ontem, quero jogar mais tarde. É-se sério? Mark perguntou com os olhos arregalados. Sim. Você nunca tocou conosco antes, por que agora? Mark perguntou. Matar monstros está ficando chato. Quero fazer as missões em grupo, Shiro disse a ele. Tudo bem. Mark disse com entusiasmo. Envie as informações da sua conta no Wildly Talk, eu adicionarei você, disse Shiro e se levantou para sair da sala de aula. Tudo bem. Mark disse com entusiasmo e pegou seu telefone rapidamente. Logo depois, ele começou a digitar a mensagem. Jaque, quer jogar também? Shiro perguntou a outro amigo, que estava ouvindo a conversa. Jaque tinha cabelos loiros de comprimento médio, olhos azulados e sobrancelhas angulares.
Seu corpo era mais atlético que o de Mark porque ele está em um clube de futebol. Ele, Mark e Ishiro costumavam falar sobre videogames o tempo todo, mas então Ishiro foi e se juntou ao clube de artes marciais, e a conversa deles diminuiu muito. Ah, sim. Ele quase gritou a resposta. Dê-me o nome da conta, etc., disse Ishiro e finalmente começou a sair da sala de aula. Assim que abriu a porta para sair da sala de aula, ele notou muitas pessoas paradas nos corredores. Ele ignorou a maioria deles porque não puxaram conversa com ele, mas sentiu o olhar deles sobre si. Ele começou a caminhar em direção à classe 3D. É a aula do Lucas. Ele chegou lá e abriu a porta ligeiramente, espiou dentro da sala e olhou ao redor até que finalmente encontrou o Lucas. Lucas estava rindo com seu grupo de amigos, que surpreendentemente tinha até garotas. Ishiro abriu a porta, o que não chamou a atenção de Lucas. Mas alguns alunos olharam em sua direção. E eles arregalaram os olhos ao ver o jovem que entrou. As meninas do grupo de Lucas que o viram ficaram atordoadas enquanto seus batimentos cardíacos começaram a aumentar rapidamente e suas respirações aceleraram. Ei, Lucas! Ishiro disse depois de andar atrás de Lucas. É? Lucas virou a cabeça surpreso e viu o rosto sorridente de Ishiro. Ishiro, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou. A aula acabou. Eu estava entediado e vim aqui. Calma. Ele disse simplesmente e sentou-se na cadeira que estava ao lado dele. Lucas revirou os olhos. Ouvi dizer que você não entrou pelos portões de manhã e que estava atrasado. Para onde você foi? Você provavelmente ouvirá sobre isso hoje, disse Ishiro sem se importar muito. Lucas levantou uma sobrancelha. Ele agora estava curioso. Olá. Uma das garotas do grupo conseguiu dizer. Ei, disse Ishiro enquanto dava um pequeno sorriso. Mas foi destrutivo. A jovem que disse olá teve um pequeno sangramento nasal depois de ver o sorriso de Ishiro. Lucas revirou os olhos ao ver. Ele não sentiu inveja pelos olhares que as meninas dão para Ishiro, porque ele realmente não tem sentimentos pelas garotas de sua classe. Em vez disso, ele tem sentimentos muito fortes em relação a uma aluna específica do ensino médio. Mas Lucas não tem esperanças de que ela aceite sua confissão. O que você vai fazer depois da escola? Lucas perguntou. Por que você está perguntando? Nada demais. Quer tomar um café? O New Cafe foi inaugurado não muito longe daqui. Lucas sugeriu e Ishiro pensou por um momento antes de concordar. Claro, mas preciso visitar algumas pessoas depois disso. Quer participar? Claro, disse Lucas com um olhar um pouco indigno de confiança. Ele não sabia o que Ishiro estava planejando, mas nunca é bom seguir as ideias de Ishiro. Ishiro sorriu levemente, mas escondeu bem. O sino da escola começou a tocar novamente. E com licença. Esse é o meu lugar. Ishiro ouviu uma voz tímida ao seu lado. Ele virou a cabeça e viu uma garota de aparência tímida com uma longa franja que cobria os olhos. Ah, desculpe. Ishiro se desculpou. Ele se levantou e saiu do assento. A menina deu um leve aceno com um sorriso tímido e sentou-se em seu assento. Vejo você mais tarde. Ishiro disse a Lucas e saiu da sala. Até mais. Lucas acenou com a mão e sentou-se na cadeira, esperando a aula começar. O dia escolar passou devagar, mas Ishiro conseguiu sobreviver porque continuou irritando o sistema enquanto ignorava as aulas. O último sinal da escola foi ouvido e imediatamente os alunos saíram das salas de aula com rostos exaustos. Foda-se a escola, disse Ishiro e saiu correndo da sala de aula. Liberdade. Vamos jogar mais tarde hoje. Ishiro disse a Mark e Jack. Eles assentiram com leves sorrisos. Ishiro começou a correr para fora do prédio da escola. Ele viu a maioria dos alunos caminhando em direção aos seus clubes, enquanto a maioria dos alunos foi em direção ao clube de artes marciais. Mas alguns estudantes saíram pelos portões. Ishiro saiu do prédio da escola e viu Lucas parado em silêncio, cercado por um grupo de pessoas. Lucas, vamos dar o fora daqui. Ishiro disse alegremente. Lucas revirou os olhos. Desculpe, pessoal, mas tenho um encontro com Ishiro. As pessoas ao redor dele sentiram levemente e começaram a caminhar em direção aos seus clubes. Tudo bem, vamos, disse Lucas e começou a sair dos portões da escola. Ishiro seguiu logo atrás. Eles caminharam por alguns minutos em silêncio e, surpreendentemente, até Ishiro permaneceu em silêncio.
Até Lucas ficou surpreso por conseguir ficar de boca fechada por tanto tempo. Então, quem são as pessoas que você estava planejando conhecer? Lucas começou a conversa. Você se lembra dos estudantes universitários que você quase matou ano passado? Lucas fez uma careta. Não era uma lembrança feliz. Sim. Vou dar uma surra neles, disse Shiro. Lucas arregalou os olhos. Por quê? Eles me espancaram muito ano passado. Vou me vingar. Lucas olhou para ele com um olhar surpreso. Essa é uma ideia horrível. Por quê? Ishiro levantou uma sobrancelha. Eles fazem parte do submundo. Estamos ferrados se tocarmos neles. Vamos esconder nossos rostos, disse Ishiro. Você tem certeza de que deveríamos fazer isso? Essa é uma ideia horrível. Eu preciso fazer isso. Preciso me livrar dos meus demônios, e aqueles babacas são os únicos que sobraram. Porra. Lucas xingou enquanto coçava a cabeça. Tudo bem, vamos lá. Legal. Ishiro sorriu. Anfitrião. Não entendo por que todos seguem seus planos. Seus planos são uma merda. Foda-se sistema. Você é um idiota estúpido que não consegue entender meus planos inteligentes. Então me esclareça. Eu cobrirei meu rosto para que eles não me reconheçam. Eu os encontrarei e os espancarei até a morte. Que plano horrível. E se eles tiverem o Capitão Marcial perto deles? Eles são parte do submundo, e ir contra o submundo com sua força lamentável é suicídio. Eu tenho o golpe mortal. Relaxa, anfitrião. Sugiro não usar o golpe mortal de forma imprudente. É um item precioso. Eu tenho um plano. Relaxe. Qual é o seu plano? Espero que eles não tenham o Capitão Marcial do lado deles. Oh, querido destino. Escolher essa pessoa como seu campeão foi a escolha correta. Martial Arts System. Capítulo 71. Minha vingança. Parte 4. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Lucas perguntou novamente. Sim. Ishiro rugiu. Lucas já vem fazendo a mesma pergunta uma dúzia de vezes. E Ishiro está ficando realmente irritante a essa altura. É o plano dele. Claro, é uma boa ideia. Ishiro e Lucas estão atualmente vasculhando a área próxima à faculdade, onde os delinquentes costumam ficar depois do dia escolar. Ishiro e Lucas também foram comprar uma máscara que cubra seus rostos. A máscara é uma máscara de esqui comum, de cor preta, que cobre bem seus rostos. Claro, eles ainda não estão usando máscaras de esqui, porque pareceriam muito suspeitos. Eles também tiraram o casaco da escola, que revelaria sua identidade. Eles ainda usavam as calças da escola e suas próprias camisetas. Porque estou seguindo seus planos. Sou um idiota do caralho, Lucas disse enquanto coçava a cabeça de frustração. Meus planos são incríveis. Eu sou o cérebro e você é a força. Então não questione minha inteligência, anfitrião. Para sua informação, sou a pessoa mais inteligente deste planeta. Que pose estranha. Estamos aqui. Lucas disse de repente. Ishiro olhou para a frente e viu uma grande escola não muito longe deles. E as palavras, Faculdade de Luta de Ryu, foram mostradas no topo do portão. HMM. Ishiro olhou ao redor enquanto cantarolava. Talvez o dia escolar deles ainda não tenha acabado. Lucas sugeriu. Quer descobrir? Ishiro perguntou com um sorriso. Não. Lucas gritou. Vamos. Ishiro gritou e começou a caminhar em direção aos portões da faculdade. Droga. Lucas rugiu e seguiu Ishiro de perto. Coloque sua máscara, disse Ishiro. Ele tirou uma máscara de esqui preta do bolso e a colocou. Lucas suspirou e colocou sua máscara também. Anfitrião. Esta faculdade é infame pelo número de delinquentes que existem. Você não enfrentará apenas os 4 delinquentes. Você enfrentará a escola inteira. Então, posso dizer que existem poucos líderes marciais de pico, e um deles está a meio passo do estágio de capitão marcial. Eu também sou, sim, mas você não estará apenas enfrentando ele. Essa é uma ideia horrível, especialmente porque Lucas está com você. Você não pode fugir e deixar Lucas sozinho para morrer. Pode, claro que não vou deixá-lo. Tem um plano, relaxe. Tem um guarda, disse Lucas enquanto apontava para o guarda parado ao lado do portão. Ishiro zombou e começou a correr em direção ao guarda. O guarda estava parado preguiçosamente enquanto observava os carros passarem, mas então ele sentiu o vento aumentando ao seu redor. Ele levantou uma sobrancelha, mas então notou uma sombra ao seu lado. Ele virou a cabeça,
mas só viu um punho atingindo seu rosto. A próxima coisa que ele viu foi escuridão cercando sua visão. Ele caiu no chão, inconsciente. É assim que se faz, disse Shiro com indiferença. Lucas correu em sua direção e gritou: que porra você está fazendo? Relaxa, eu tenho um plano, disse Shiro e arrastou o guarda nocauteado para um outro lado do muro para que ninguém visse seu corpo. Ele jogou o corpo do guarda nos arbustos, e agora seu corpo estava completamente escondido. Vamos, disse Shiro e começou a correr em um ritmo tranquilo em direção ao prédio da faculdade. Lucas odiou esse plano, mas seguiu atrás dele. Eles chegaram, espiaram para dentro e viram os armários de sapatos vazios. Eles ainda devem estar na aula. Como vamos encontrá-los? Lucas perguntou. Sistema, onde eles estão? Não tenho permissão para ajudá-lo, mas você disse que há muitas pessoas fortes aqui. Por que você ajudou então? Eu disse para avisá-lo. Posso avisá-lo se o perigo estiver se aproximando, mas essa é a única coisa que posso fazer, já que o sistema é apenas avançado, HMM. Ishiro cantarolava mentalmente. Bem, o que vamos fazer? Lucas perguntou com ansiedade, vendo que Ishiro não estava respondendo. Acho que teremos que esperar, disse Ishiro. Graças a Deus. Lucas deu um suspiro de alívio. Ishiro revirou os olhos. Vamos esperar até a escola acabar em algum lugar próximo. Lucas assentiu. Tinha um restaurante não muito longe daqui, você pode ver a entrada da faculdade de lá. Ishiro assentiu e começou a seguir Lucas em direção ao restaurante. Eles colocaram as máscaras de volta nos bolsos e, num ritmo tranquilo, caminharam até o restaurante. Eles se sentaram na mesa mais próxima da janela. Eles podiam ver claramente os portões da faculdade à distância. Qual era seu plano afinal? Lucas perguntou. Era para descobrir onde os delinquentes estavam, espancá-los, talvez jogá-los pela janela e depois dar o fora dali. O que mudou? Lucas perguntou com uma sobrancelha levantada. Mudança de planos, vamos esperar, disse Shiro enquanto olhava para o portão. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Lucas perguntou mais uma vez. Estou positivo, disse Shiro. O que você está planejando fazer com eles? Lucas perguntou com curiosidade. Eu sei que eles são pessoas horríveis e vou garantir que eles não consigam mais machucar ninguém. Você está planejando matá-los? Lucas sussurrou em pânico para Ishiro. Ishiro balançou a cabeça. Claro que não, eu vou aleijá-los. O que eles fizeram com você, afinal? Você parece muito bravo. É claro que não sinto raiva suficiente deles para aleijá-los, mas sei que essas pessoas são uma das piores pessoas de Ryu, e livrar-se delas torna Ryu mais seguro. Lucas suspirou e continuou olhando para o portão enquanto pensava na vez em que os conheceu. Ele ouviu a conversa deles e sabia que eram escória. Mas ela não ousou matá-los. Até mesmo aleijar aquele sujeito acidentalmente o assustou muito. Ele ainda tem pesadelos sobre matar Irkon. É claro que ele não contou a Ishiro sobre isso porque ele tem seu próprio orgulho para carregar. Rindo, Lucas e Shiro estremeceram ao ouvir um barulho alto de sino vindo da faculdade. Acho que a escola acabou, disse Lucas solenemente. Ishiro assentiu e se levantou de seu assento. Vamos. Lucas seguiu atrás dele. Eles saíram do restaurante e ficaram ali calmamente, esperando seu alvo aparecer. Alguns estudantes universitários já haviam saído dos portões. Eles não viram o corpo do guarda escondido no mato. Ishiro suspirou aliviado porque encontrar seu corpo causaria muito caos. Que. Ishiro aguçou os ouvidos. Ele se lembra dessa risada. Foi o que o assombrou por meses. Ele viu um grupo de pessoas saindo dos portões. Total de 10 caras com aparência de delinquentes. Eles estão aqui, disse Ishiro e apontou para eles. Lucas os viu e se lembra de alguns rostos. Anfitrião. Há 3 líderes marciais de pico naquele grupo, e um deles é o capitão marcial de meio passo, mas seus alvos são líderes marciais de baixo nível. Tudo bem, Ishiro disse em sua mente e começou a seguir o grupo de delinquentes. Lucas, com o rosto um pouco pálido, seguiu atrás de Ishiro. Eles não são fracos, Lucas sussurrou. Ishiro assentiu. Eu cuidarei dos mais fortes, você cuida dos outros. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Lucas perguntou preocupado. Eu posso. Ishiro estreitou os olhos enquanto olhava para os delinquentes rindo na sua frente. Vamos visitar a escola pública de ensino médio de Ryu.
Ouvi dizer que tem umas putas legais para aproveitar. Que. Um delinquente chamado Joko sugeriu com um sorriso maligno. Ishiro estreitou os olhos enquanto olhava para ele. Ele se lembra dele. Foi o cara que o roubou impiedosamente. Lucas empalideceu quando mencionaram o nome da escola pública de Ryu. Ele se inclinou em direção a Ishiro e sussurrou: não podemos deixá-los ir lá. Eu sei que quando houver menos pessoas, atacaremos, disse Ishiro. Lucas assentiu e suspirou aliviado. Sua paixão está estudando na escola pública de ensino médio de Ryu. E ela é definitivamente linda. Os delinquentes definitivamente fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para ter um gostinho dela. Lucas mordeu os lábios enquanto olhava com intenção assassina para os delinquentes. Ishiro arregalou os olhos. Ele claramente sentiu a intenção assassina de Lucas, o que significa que os delinquentes provavelmente também sentiram. Coloque sua máscara agora. Ishiro sussurrou. Ele rapidamente colocou sua máscara. Lucas fez o mesmo com pressa, e sabia que havia cometido um erro. O grupo de delinquentes parou de andar e virou a cabeça na direção dos dois indivíduos mascarados. Quem diabos são vocês dois? O delinquente no meio disse. Ele é meio passo capitão marcial. Seu nome é Kuro. Ishiro e Lucas não responderam. Em vez disso, olharam para eles atentamente, esperando o momento certo para atacar. Eles estavam parados na rua, não muito longe da faculdade, o que significa que muitos estudantes ainda estavam por perto. E ver dois indivíduos mascarados suspeitos enfrentando os alunos mais fortes de sua escola. Claro que atrai muita atenção. Mas não apenas dos alunos. Alguns cidadãos também olharam atentamente e puderam ver claramente que o grupo de 10 não era formado por boas pessoas. Com seus piercings nas orelhas, tatuagens e aparência maligna. Eles sabem que os dois indivíduos mascarados estão aqui em busca de vingança. Martial Arts System. Capítulo 72. Capítulo bônus. Minha vingança. Parte 5. Eu perguntei, quem diabos é você? Kuro gritou. Sua voz ecoou à distância. Todos os alunos que estavam assistindo estremeceram. Kuro é chamado chefe delinquente. Todos o temem. Ninguém quer lutar com ele. Mas Ishiro olhou para ele sem expressão. Kuro já tinha 21 anos, ele estava no último ano da faculdade. Depois da faculdade, ele se juntará oficialmente ao submundo e, com seu talento, chegará ao posto de capitão marcial, o que lhe renderá muito respeito no submundo. Mas chegar ao posto de comandante marcial ainda está longe. Ninguém sabe até onde vai seu talento. Mas Ishiro planeja acabar com seu futuro. Não importa quem somos. O que importa é que este será o último momento em que você ficará de pé com duas pernas. Ishiro disse friamente. Ele assumiu sua posição de luta, que era no estilo do MMA ortodoxo. Que? Joka ao lado de Kurohyo, ele perguntou. Você parece bravo conosco. O que fizemos? Matamos um dos seus amigos. Estupramos sua irmã. Bem, não importa. Descobriremos quem é sua família. E iremos visitá-los. Ele lambeu os lábios. Suichi, o grupo de delinquentes, olhou com uma cara de espanto. Por que Ishiro desapareceu de repente? Apenas Kuro conseguiu acompanhá-lo. Ele mal conseguia ver o borrão de Ishiro se aproximando de Joki. Droga! Kuro rugiu. Ele estava prestes a agarrar Joki para puxá-lo para um lugar seguro. Mas ele chegou tarde demais e Ishiro apareceu na frente de Joki com intenção assassina emanando dele. Ele colocou a mão em posição de lança e lançou seu ataque. Lança de ferro. Joka arregalou os olhos ao ver Ishiro aparecer de repente na sua frente. Mas então sentiu uma dor aguda no estômago. PFFTT. Joki cuspiu um bocado de sangue. Ele olhou para seu estômago e viu uma mão perfurando-o. Ishiro tirou a mão do torso de Joki. Joki caiu de joelhos no chão e tentou estancar o sangramento, mas não adiantou. Seu rosto já estava pálido por causa da perda de sangue. HEOP. Ele implorou por ajuda, mas então sua visão começou a ficar turva até que ele finalmente não conseguiu mais se segurar. Ele caiu no chão. E seu coração parou de bater. Joki estava morto. Ishiro apareceu novamente ao lado de Lucas. Por que você o matou? Pensei que você estava aqui para aleijá-los, não matá-los. Lucas sussurrou e gritou. Desculpe. Fiquei bravo porque ele ousou falar sobre a minha família. Ishiro estreitou os olhos enquanto a intenção assassina enchia seus olhos. Os espectadores ao redor deles gritaram com horror.
Agora eles sabem que os indivíduos mascarados não estão brincando. Kuro cerrou os dentes de ódio. Ele chegou um milissegundo atrasado. Ele soube no momento em que o homem mascarado perfurou o corpo de Joki que ele já estava morto. É por isso que Kuro parou de tentar salvar Joki. Em vez disso, ele começou a concentrar seu foco no outro indivíduo mascarado. Mas estranhamente, o outro indivíduo mascarado não se moveu. Os outros 8 delinquentes ficaram chocados ao ver seu amigo morrer do nada. Eles começaram a sentir medo. Mas apenas os outros 2 líderes marciais do pico conseguiram manter a compostura. Sistema: quem são os líderes marciais do pico? O homem no meio, Kuro. O homem baixo ao lado dele, Ikisi. E o homem ao lado do homem baixo, Luvan. Ishiro concentrou seu foco nos líderes marciais de pico. Ele disse para Lucas: eu vou lidar com esses 3. Ele apontou para as 3 figuras. Lucas assentiu. Lucas enfrentará um líder marcial médio, 3 líderes marciais inferiores e 2 soldados marciais de pico. Ishiro está confiante de que Lucas vai lidar com eles e, se não puder, Ishiro ajudará. Os delinquentes não ousaram fazer nenhum movimento. Eles estão esperando o comando de Kuro. Kuro ainda não ousou fazer movimentos. Ele não sabe o que seu oponente poderia fazer. E o outro indivíduo mascarado ainda não se moveu e pode ser ainda mais forte. Ishiro sabe que precisa separar os soldados marciais do pico para que Lucas tenha mais facilidade em lutar contra os outros. Ishiro respirou fundo. Os músculos de suas pernas estavam ligeiramente inchados. O chão abaixo dele começou a apresentar pequenas rachaduras. Bum! O chão abaixo de Ishiro explodiu, mas ele já estava se aproximando de Kuro. Kuro arregalou os olhos. Ele e os outros assumiram posições de luta. Ishiro apareceu na frente de Kuro e desferiu seu soco. Aço esmagado. Kuro rapidamente cruzou os braços para bloquear, mas o soco aparentemente comum destruiu completamente a defesa de Kuro e o fez voar 1 dúzia de metros. Os delinquentes olhavam com olhos arregalados. 2 outros líderes marciais de pico, Ikisi e Luvan, atacaram Ishiro. Ikisi deu um CD kick, enquanto Luvan deu um soco direto, Ironic, mão varrendo. Ishiro usou o pulso da mão esquerda para desviar do chute lateral e usou a palma da mão direita para desviar do soco. Ikisi e Luvan arregalaram os olhos, mas mantiveram a concentração. Ishiro levantou a perna e chutou em direção à perna de Ikisi. Seu chute atingiu a perna de Ikisi, o que o fez cair no chão. Luvan rapidamente o apoiou com um soco. Ironic, controle de gravidade. Ishiro rapidamente agarrou o punho e torceu levemente, o que fez seu centro de gravidade sair do lugar. Como resultado, ele caiu no chão. Bam! Um som alto e estrondoso veio do lado esquerdo de Ishiro. Ele rapidamente virou a cabeça e viu Kuro furioso se aproximando dele. Ikisi e Luvan se levantaram do chão sentindo muita raiva depois de serem humilhados. Principalmente porque mais de 1 dúzia de pessoas estão gravando a luta. Ishiro olhou em volta e viu que havia conseguido assumir o controle da luta. Os 3 líderes marciais do pico estavam a alguma distância de Lucas e dos outros. Lucas também viu e decidiu agir. Os delinquentes estavam concentrados na luta entre os líderes marciais do pico e não perceberam um borrão de sombra se aproximando deles. Lucas apareceu na frente do grupo de delinquentes. Mas apenas um dos delinquentes o notou, e ele era o soldado marcial do pico. Cuidado! Ele estava gritando para avisar os outros, mas então sentiu um chute atingindo seu pescoço. Ele arregalou os olhos horrorizado, mas então sua visão escureceu e ele caiu no chão sem vida. Lucas sabe que ainda está vivo, só que inconsciente. Finalmente, o resto dos delinquentes notaram Lucas. Com um leve pânico, eles assumiram suas posições de luta. Você acha que pode nos derrotar sozinho? Um deles gritou com a voz rouca. Lucas não respondeu. Em vez disso, ele recuperou o fôlego. A respiração adequada durante a luta é uma parte essencial. Se você respirar muito rápido, você desperdiçará resistência mais rápido. É por isso que a maioria dos alunos que querem se tornar profissionais aprendem primeiro a respirar corretamente durante a luta. Mas Lucas consegue ver que a respiração do delinquente é uma bagunça. Quem sabe se é por medo, pânico ou porque ele não aprendeu. Se eu demorar muito, eles vão se exaurir. Lucas pensou e assumiu uma posição de luta mais baixa. Ele não está planejando atacar, ele vai se concentrar na defesa. Responda-me. Ele gritou, e com uma cara de raiva ele avançou em direção a Lucas.
O delinquente levantou o braço e deu um soco desleixado em Lucas. Lucas agarrou o punho e puxou para mais perto do seu corpo. O delinquente arregalou os olhos e tentou recuperar o braço. Mas Lucas não deixou e começou a desferir socos no tronco desprotegido do delinquente. O GH cerrou os dentes e colocou a outra mão como um bloco. Os outros delinquentes viram sua situação e decidiram ajudar. Um deles apareceu ao lado de Lucas e desferiu um soco forte. Lucas viu que a força do soco estava próxima da dele. Isso significa que ele era pelo menos um líder marcial médio. Lucas usou o delinquente que segurava como escudo e bloqueou o punho. O GH, o delinquente que ele segurava, cuspiu um bocado de sangue e caiu inconsciente. Lucas jogou seu corpo fora e agora só restavam 4. Os 2 delinquentes que ele matou eram ambos soldados marciais de ponta. O que significa que apenas os mais fortes permanecem. Os delinquentes pareceram um pouco chocados ao ver a força de Lucas, mas suspiraram aliviados ao saber que Lucas não é tão forte quanto o outro indivíduo mascarado. "Vamos matá-lo!" gritou o líder marcial médio. Os 3 delinquentes do baixo líder marcial assentiram e cercaram a figura de Lucas. Lucas respirou calmamente. Os delinquentes estavam prestes a atacar. Mas então um grito alto veio dos portões da faculdade. "O que diabos está acontecendo aqui?" Todos viraram suas cabeças em direção à voz. Eles viram um homem de meia idade, com corpo musculoso e rosto irritado. Kuro estalou a língua e disse: "Oh, o grande diretor se mostrou." Ishiro estreitou os olhos enquanto olhava para o diretor de meia idade, anfitrião. "Ele é um capitão marcial meio passo. Sugiro recuar, porque se você continuar tentando lutar contra Kuro, ele tentará impedi-lo." Ishiro olhou ao redor com um olhar concentrado. Ele costumava estar cercado de inimigos em sua vida passada e sempre encontrava uma maneira de sobreviver se se concentrasse o suficiente. "Se eu atacar Kuro e o resto, o diretor estará na minha posição em 3 segundos. Não acho que posso derrotar os 2 porque os outros 2 líderes marciais de pico são um pé no saco. O que devo fazer?" Ishiro pensou calmamente. A melhor escolha possível seria deixar o local e se vingar mais tarde. Mas há uma pequena chance de sucesso em sua vingança. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.